Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui de novo hoje para falar mais um pouquinho sobre história e hoje a gente vai falar sobre os Incas, tá? Então, o povo Inca é uma das grandes civilizações americanas, tá? Que viveu aqui na região da América do Sul. Nossos vizinhos aqui concentram-se basicamente, ou têm como ponto de referência principalmente o país do Peru, né? Já que a sua capital, Cusco, né? Hoje fica aonde fica este país. Tá? A origem do povo Inca, pela mitologia, vem, né, às margens ou está diretamente ligado com o lago Titicaca, já que os Incas acreditam que o deus Sol mandou Manco Cápac, tá, que foi o fundador da dinastia Inca, teria sido enviado então para a Terra pelo deus Sol com a finalidade de difundir o culto a esse deus, tá? E dirigir o estado de Cusco. Tá? Então, mitologicamente, eles acreditam que esse primeiro Inca, né? Esse primeiro grande chefe Inca foi enviado pelo deus Sol. Então, por isso que o imperador Inca tem uma ligação direta com esse deus, ou eles acreditavam muito nessa ligação entre o imperador Inca e entre um dos deuses mais importantes para eles, que era o deus Sol. Tá? Mas possivelmente, né, ou antropologicamente falando, os Incas então eles têm origem a alguns grupos que viviam em redor do lago Titicaca e que foram encontrando formas de ali sobreviver, foram se juntando, né, foram juntando os seus pequenos grupos e foram dando origem, explorando aquela região, né, do lago Titicaca, do Vale de Cusco, e foram, né, se formando e dando origem então à civilização Inca, né, aproximadamente no início do século XV, né, esses povoados deram início ou começaram um processo de expansão territorial, né, dominando os outros povos da região e dando origem então ao grande Império Inca, né, que chegou a alcançar aí 10 milhões de habitantes, né? Então, para uma cultura nesse momento da história, 10 milhões de habitantes é um número bastante considerável, né, e que mostra um grande potencial de organização política, social, para conseguir comandar, né, sobre um único domínio, né, de um imperador, toda essa galera a partir daí, tá? A sociedade Inca, ela era organizada basicamente, pessoal, em pequenas aldeias, tá, que se desenvolveram ao entorno, né, ou construíram nas rochas e na Cordilheira dos Andes, né, o seu modo de vida. Praticavam agricultura e a criação de animais como a alpaca e as ilhamas, tá? E essas aldeias eram formadas basicamente por conjuntos de laços familiares, né, de parentescos ou alguns de alianças, né? Então viviam esses pequenos clãs, né, em torno de um núcleo familiar a partir daí, né? Essas aldeias eram chefiadas pelo Aulu, que eram responsáveis pela organização do trabalho e a organização da comunidade em geral. Então, por isso, as atividades domésticas, né, ficavam a cargo das mulheres e os homens ficavam mais com as lavouras e o artesanato. Tá? Né, no processo de artesanato, eles se utilizavam muito, né, ou desenvolveram grandes técnicas na tecelagem e na produção de cerâmicas a partir daí. Então, entre os principais produtos produzidos pelos Incas está a quinoa, o milho, a batata doce, o tomate, o algodão e a mandioca. Tá? O que destaca-se, o que é uma grande curiosidade, um grande, né, avanço arquitetônico e de engenharia, são a forma em que os Incas produziam a sua agricultura, já que viviam em uma região extremamente seca. Então, as poucas terras férteis que eles tinham disponíveis para a produção de alimento ficavam no alto das montanhas da Cordilheira dos Andes. Então, eles desenvolveram técnicas e construíram os famosos terraços, que eram uma espécie de escadarias aonde eles plantavam e produziam o seu alimento ali, porque ali tinha condições terra férteis e condições ideais, né, para a produção desses alimentos. Então acabaram desenvolvendo, né, essas técnicas, não só agrícolas, mas também de engenharia a partir daí. Tá? Os Incas acreditavam na mediação do imperador, então o imperador ele não era só um chefe político, tá? Ele era uma figura política e religiosa, então eles acreditavam que
a mediação entre o mundo terreno e o mundo espiritual era feita essencialmente pelo imperador, tá? Então ele era considerado filho do Deus Sol. Por isso que quando ele se transformava em imperador, ele tinha que abrir mão, né? Ou não reconhecia mais os seus ascendentes, os seus descendentes, tá? Então ele não reconhecia mais, por exemplo, seus pais, seus filhos, tá? Porque a partir do momento que ele se transformava em imperador, ele era então considerado como o grande filho do Deus Sol. Isso mostra então a importância, né, política e religiosa que o imperador tinha nesse sentido, né? A sede do Império Inca ficava na cidade de Cusco, né, onde hoje fica o país do Peru, né, uma cidade de cerca de 60 mil habitantes naquele momento, tá? Então, além de ser a sede administrativa do Império Inca, também era um grande centro religioso, porque ali tinha um dos mais importantes templos em homenagem ao Deus Sol, aonde os incas faziam as suas referências, faziam as suas práticas e tinham suas práticas religiosas a partir daí, tá? Os incas também desenvolveram, pessoal, um interessante modo de contagem, né, de registro, já que os incas tinham, né, algo que na sua organização, na sua estrutura socioeconômica, eles dependiam essencialmente da produção pelo fato de a sociedade inca ser totalmente organizada a partir da força de trabalho para o cultivo do alimento e da sobrevivência desse povo nessa região. Então, por que isso é importante a gente ter em mente? Porque eles faziam, né, já que eles tinham tanta essa importância da presença das pessoas, os incas faziam controles demográficos periódicos, né, eles controlavam a população. E para fazer esse controle, os incas desenvolveram os quipos, que eram um sistema numérico que só os incas usaram, um sistema próprio deles, aonde eles usavam cordões com nós. Eles pegavam um cordão e iam dando nós para fazer esse controle. Tá? Então, de acordo com o tamanho do cordão, a cor do cordão, o formato dos nós, eles tinham uma forma de marcação, né? Da mesma forma que nós temos hoje várias formas de escrita, de registros, os incas usavam isso através dos quipos, que eram cordas que eles davam nós. Mas essas cordas eram de acordo com o tamanho, de acordo com o tipo do nó, de acordo com a cor da corda, né? Era feito um tipo de registro a partir daí, tá? Mais do que um sistema numérico próprio, os incas também desenvolveram alguns conhecimentos aprimorados, por exemplo, em astronomia. Também observaram os astros, desenvolveram um calendário solar parecido e semelhante ao nosso, tá? Mas algumas coisas ainda são indecifráveis, né? Para nós ainda não conseguimos ainda descobrir todo o conhecimento que os incas desenvolveram nessa área da astronomia, porque os incas não tinham um sistema de escrita, né? Literalmente. Então isso dificulta um pouco algumas das informações que nós temos sobre eles, tá? Uma coisa interessante sobre a astronomia, como o Deus Sol era o Deus mais importante para eles, os incas ouviam os eclipses como uma grande ameaça à sobrevivência humana. Então eles não gostavam muito dos eclipses, tá? Porque dá pra gente entender por causa dessa relação. Seu principal deus, ou, né, o imperador inca, era considerado filho do Deus Sol. Então, o momento onde o Sol deixava de brilhar, eles entendiam como uma ameaça à vida humana a partir daí, tá? Nas suas cidades, construíram grandes centros urbanos, destaques para algumas cidades como Cusco, como Machu Picchu, que é uma das cidades hoje mais conhecidas, né? Um grande patrimônio hoje da humanidade. Né? A cidade de Machu Picchu foi construída justamente, né, para defesa, e caso os incas tivessem algum problema de invasão, então o imperador e as pessoas mais próximas a ele poderiam se abrigar na cidade de Machu Picchu, então que ficava no alto das montanhas, e lá tinha toda a estrutura para algum número considerável de pessoas sobreviver, né? Desde a criação de animais a locais para plantações. Tá? E os incas, não só na cidade de Machu Picchu, mas as outras cidades também eram construídas com uma considerável infraestrutura de sobrevivência cotidiana. Tá? Tanto é que os incas desenvolveram, né, pela extensão do seu território, da extensão do seu império, os incas desenvolveram um sistema de correios. Tá? Então os incas desenvolveram mais de 40 mil quilômetros de estradas ligando as suas cidades. Então a eficiência,
né, do deslocamento entre uma cidade e outra era extremamente interessante entre os incas, né? Então, sistemas de correio, sistemas de troca, né, para circulação de mercadorias e pessoas, né, também foi algo que os incas nos legaram um grande avanço nesse sentido, né? Desenvolveram também a metalurgia, né? Nos legaram também muitas peças de ouro, prata, bronze, né? Cobre, né? Que mostram um pouco o desenvolvimento dessas técnicas, né? Desses povos, né? Só o declínio inca, ele começa principalmente por brigas internas políticas, pela disputa interna do poder, tá? Então, no momento em que ocorria uma grande disputa interna entre as lideranças incas, houve a chegada dos espanhóis. E aí os espanhóis, percebendo essa briga interna entre os incas, né, vai acirrar essa briga e vai ficar mais fácil deles dominarem os incas, né, nessa disputa política, principalmente pelos interesses das riquezas em que os incas, né, dispunham, né, no seu território. Então isso vai acabar levando, então o grande declínio inca se dá por esses dois motivos: pelas brigas internas, pelas disputas internas políticas entre os incas e pela chegada dos espanhóis, que também vai significar, né, o domínio e a dominação dos incas pelos espanhóis, pelos europeus.